A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Boa noite, glória a Deus. Vamos ler um texto da palavra do Senhor, antes da gente orar, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Vamos ler o verso 17, 1 Coríntios 11, texto conhecido da igreja, concernente à ceia do Senhor, que diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 17 de 1 Coríntios 11. Nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque os comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas aonde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Este é o texto conhecido da igreja, irmãos, e que no decorrer deste culto, quando louvarmos a Deus, quando entoarmos cânticos ao Senhor, a gente medita nessas palavras. Tudo que o Senhor falou, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Tudo que o apóstolo Paulo falou a este povo de Corinto, no costume que eles tinham na época, que era a festa ágape, a festa do amor. Eles, antes de participarem da ceia, tinham um banquete, e uns comiam na frente do outro. Os que tinham, traziam de casa a sua refeição pronta e comia, e não dividiam com o outro. Isso chegou ao conhecimento de Paulo. Então ele questionou o povo de Corinto a respeito dessa atitude deles. Não se tem mais essa prática hoje em dia, mas a gente tem um memorial. E este memorial que a gente vai participar esta noite aqui, nos arremete a olhar para trás. A Bíblia nos ensina, e a vida nos ensina, que a gente sempre tem que olhar para o alvo, olhar para frente, mas esse memorial nos arremete a olhar para a cruz. O ato de Deus no seu Filho, por amor de cada um de nós. Deus deu o seu melhor, uma união e uma vontade do Pai, dá o melhor, o seu próprio Filho, por amor de nós. E o Filho, sem questionar o Pai, como uma unidade, não questiona o Pai, mas obedece. A vontade do Pai é feita no Filho, porque o Filho se entregou por nós. Nós temos que entender isso, irmãos. Porque estamos aqui essa noite para lembrar da morte e ressurreição de Jesus. Como dizer que sou digno de participar da ceia do Senhor?
E a frase que me vem à mente é a de João Calvino, quando ele diz: a minha dignidade é reconhecer a minha indignidade. Eu e você não somos dignos. Nenhum de nós somos dignos. Mas Deus nos fez dignos. A dívida que eu e você tínhamos foi paga. O Pai moeu, porque diz a Bíblia, agradou ao Pai moer ao seu Filho por amor de cada um de nós. Nós estamos aqui hoje, sentadinhos, com roupinha quente, confortavelmente, para participar da ceia. Mas este conforto tem que criar dentro de nós um desconforto, de lembrar tudo o que o Jesus passou por mim e por você. Você entende isso? Medite nessas palavras, que Deus te fez digno de participar. Não deixe de participar, irmãos, olhando para o teu pecado, mas participa, porque você é um pecador. Peça misericórdia. Amém? Vamos se colocar de pé? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer nesse lugar. Eu creio, com toda a minha força, que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor vê cada um de nós. Eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui nos vendo. E a nossa alma, Senhor, muitas das vezes geme, porque nós somos pecadores. Nascemos com esse desejo dentro de nós. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E pedimos, Pai, fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. Usa o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra e fala com a Tua igreja. Fala com a Tua igreja através dos hinos entoados aqui. Nós te pedimos em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor, por nos fazer dignos de estarmos aqui, para participarmos desse momento, deste memorial. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Glória a Deus, Ministério de Louvor. Glória a Deus, saudamos a todos na paz do Senhor, amém. Glória a Deus, hoje é dia de olhar para dentro, nos examinar, mas também é dia de nós nos alegrarmos, porque um dia o Cordeiro foi morto, mas ele ressuscitou. Glória a Deus. E ele está aqui nesta noite. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus, te adoramos, Jesus. Sabemos que tu estás neste lugar, Senhor. Santo tu és, Jesus, adoramos o teu nome, Senhor. Rendemos graças a ti, Jesus. Te adoramos, Senhor. Grande tu és, Jesus. Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador.
resgataste, Senhor, do meu pecado, me resgatastes. Tua glória, as cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora sou um cidadão do céu. Ferido estava e me curastes, teu amor tenho futuro, e agora vejo porque tu me chamaste. Eu voltei a viver, glorioso, das trevas me resgatou. Obrigado, Jesus, tu me chamaste e eu voltei a viver. Gloriosos dias, das trevas me resgatou. Obrigado, Jesus, porque nos resgataste, Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor, que Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua bondade nos alcançou, Jesus. Lá no nosso pecado, lá no nosso íntimo, Senhor, Tu nos alcançaste, nos resgataste, Jesus. Sabemos que o Teu amor não falha, Jesus. Entregamos nessa noite a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, diga que Ele é fiel. Se eu em todo tempo
ser grato ao Senhor neste momento pela bondade. Um dia Ele te resgatou do pecado. Um dia Ele te tirou lá de onde você estava, daquele lugar de solidão. Eu cantarei da bondade de Deus. Sim, cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Santo Tu és, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Queremos nos entregar diante de Ti, Jesus, e nos prostramos aos Teus pés, Senhor. Sabemos que Tu estás aqui, Jesus. Sonda o nosso coração nesta noite, Pai. Sonda o nosso coração, Jesus. Sim, nós sabemos que hoje é dia, Pai, de nos examinarmos. Não só hoje, mas todos os dias, Pai. Mas hoje nós queremos relembrar, Senhor, o quão falhos somos, Senhor Jesus. Mas que o Senhor um dia derramou o Seu sangue lá naquela cruz, encobriu os nossos pecados. Oh, Jesus. Santo Tu és, Senhor. Glórias a Ti. Oh, Deus, me sonda, conheces-me, mesmo quando falho.
do teu amor, Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Sim, Senhor, queremos ouvir mais a tua voz, Senhor. Obrigado pela tua presença neste lugar, Jesus. Tua presença é real, Pai. Queremos ouvir mais a tua voz, Senhor. Sabemos que o teu servo já se preparou para estar aqui, Senhor. Usa ele como tu queres, Senhor Jesus. Queremos te ouvir, Pai. Amém, amém. Glórias a ti, Jesus. Podemos sentar, por gentileza. A paz do Senhor a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus capítulo 9, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém? Jesus recebe pecadores, mas recusa os justos. Hoje nós estamos diante dessa mesa. Esta mesa é para pecadores. Esta mesa é para pecadores que foram convencidos pelo Espírito Santo que eram pecadores. Porque se o Espírito Santo não te convencesse, não nos convencesse que éramos pecadores, nós acharíamos que ainda éramos justos. Pensaríamos que ainda éramos bons e estaríamos ainda nos justificando diante de tantas coisas.
Quem aqui é justo? Quem aqui tem fé? Eu quero dizer para você que o justo viverá pela fé. Não pela sua justiça, mas na fé daquele que o justificou. Somos justos aos olhos de Deus, porque Ele justificou pecadores. Não fizemos nada para sermos justificados. A maior decadência do evangelho pregado hoje, o evangelho contemporâneo, é o evangelho que não confronta as pessoas com a realidade do pecado. É uma decadência total. Tornam pessoas frágeis e superficiais na fé. Quando elas não são confrontadas com o seu pecado, torna-se o evangelho muito frágil. Aí as igrejas estão repletas de pessoas que, se dizendo nascidas de novo, vivendo como pagãs. Pessoas que colocaram na cabeça delas que elas nasceram de novo, mas elas não nasceram de novo, porque o comportamento e a vida delas ainda são comportamentos de pessoas que vivem amando o mundo, tendo amizade com o mundo. E são pessoas que realmente não experimentaram um verdadeiro nascimento. Se alguém declara que aceitou Jesus como Salvador, ninguém põe à prova o seu testemunho. Eu aceitei Jesus como Salvador. E se alguém for colocar à prova o seu testemunho, ela diz que está julgando. E as pessoas não estão preocupadas com o que as pessoas pensam a seu respeito. Porque quando eu falo que aceitei Jesus como meu Salvador, eu tenho que estar preocupado com aquilo que as pessoas pensam a meu respeito. Não é só você e Deus. É você e Deus. E todas as pessoas que estão à sua volta, olhando para as nossas vidas, olhando para o nosso comportamento, um estilo de vida, as pessoas não estão preocupadas com o estilo de vida, e por mais que o estilo de vida seja inconsistente com a palavra de Deus, elas se acham nascidas de novo, acham que nasceram de novo. Eu devo confessar que para mim é difícil entender que um homem ou uma mulher que vive em rebelião contra Deus seja um cristão somente por afirmar ser. Pessoas se afirmando cristãs, pessoas se afirmando que acreditam em Deus, mas só da boca para fora. Comportamento não concorda com aquilo que eles falam. Nós temos que encarar a realidade do pecado diante dessa mesa. Se nós formos participarmos dessa mesa sem encararmos a realidade do pecado, nós estaremos participando apenas para a nossa própria condenação. O pecado é uma tecla que tem sempre ser batido em nossas vidas. Porque se não entendermos a realidade do pecado, nunca vamos entender a realidade daquilo que Jesus fez por nós. Vamos achar que Ele fez porque era obrigado, porque éramos muito bonzinhos. Só faltava aceitar Jesus em nossas vidas. Existem pessoas que têm a ideia de que a salvação é apenas um direito de vida eterna. Mas não é isso. A salvação não nos dá apenas um direito de vida eterna. Mas também é necessário que a salvação seja uma coisa que nós venhamos a entender, que é a libertação do pecador. A salvação é a nossa libertação. Nós não participamos disso aqui apenas para viver a eternidade. Nós participamos disso aqui porque nós fomos libertos do pecado. Jesus nos libertou do pecado. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Nós fomos ver o Antigo Testamento inteiro. É Deus se escondendo e querendo mostrar seu Filho. É Deus se escondendo e querendo mostrar Jesus. E se Deus está sempre querendo mostrar Jesus, o que o diabo quer fazer nas nossas vidas? Ele quer esconder Jesus, para que a gente não veja a glória, a plenitude do primogênito Filho de Deus.
Mas o Antigo Testamento vem sempre mostrando Jesus para nós. A lei nos empurrava para Jesus. Mostrávamos que éramos pecadores e não tínhamos condições de cumprir a lei. Precisávamos que alguém morresse em nosso lugar. Então essa mesa tem muito a nos falar hoje. Dizemos às pessoas que Deus as ama e tem um plano maravilhoso para elas, mas isso é apenas metade do Evangelho, é parte do Evangelho. Deus também está em inimizade contra essas pessoas. Deus odeia o pecado. Não é só um plano que Deus tem para elas, Deus também tem uma novidade de vida, que vai contra tudo aquilo que eles vivem, contra uma nova vida que Deus tem para elas. Deus também odeia o pecado. E irá punir com eterno tormento os pecadores que não se arrependerem. Vai punir. E se não se arrepender, quando morrer descansa? Quem aqui quer pagar para ver? Descansou. Nunca se arrependeu dos seus pecados. Viveu uma vida em rebelião contra Deus. Daí nós achamos que a morte é uma passagem para o céu. Não. A passagem para o céu é a morte dos pecadores arrependidos, que se curvaram em santidade diante de Deus. Qualquer mensagem que deixa de confrontar a severidade do pecado pessoal é um evangelho deficiente. Não vai levar a lugar nenhum. São mensageiros cegos guiando os cegos, que no fim acabarão no mesmo abismo. Não faz sentido nós participarmos dessa mesa se isso não estiver sempre entrando na nossa consciência. E qualquer salvação que não cause mudança na vida, de uma vida de pecado, que não transforme o coração do pecador, não é salvação genuína. A salvação transforma o coração do pecador. A salvação, um salvo, tem mudança de comportamento, tem mudança de vida. Se ele continua no mesmo comportamento, que ele continua vivendo a mesma vida do jeito que ele vivia, com as mesmas mentiras, o mesmo engano, não nasceu de novo ainda. Continua morto nos seus delitos e pecados. O pecado não é um problema secundário, o pecado é um problema principal. O pecado é o problema principal de toda pessoa. O elemento principal da mensagem cristã é poder de Jesus para vencer o nosso pecado. Esse é o elemento principal da pregação do Evangelho. Não é para curar as nossas enfermidades, era para curar os nossos pecados. Então para que Jesus viria? Se fosse só para curar nossas enfermidades. Se no final acabaríamos todos mortos. Jesus veio para nos dar uma vida eterna e vencer a morte. Para nos dar uma eternidade. É impossível supor que alguém possa encontrar o Deus Santo da Escritura e ser salvo, sem que também venha reconhecer o horror do seu próprio pecado e, consequentemente, deseje muito abandoná-lo. Eu tive um encontro com Deus. Então você percebeu o horror da sua vida, do seu próprio pecado e o desejo ardente de abandonar esse pecado? Porque se não tem isso, ele não teve encontro com Deus ainda. Porque o encontro com Deus causa isso no pecador. Se não causou, você pode ter encontro com tantas outras entidades, mas não foi com Deus ainda. Com o Deus Santo, 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 não foi com Deus Santo. Na Bíblia, aqueles que encontraram com Deus foram confrontados com profundo senso de sua própria pecaminosidade. Aqueles que tiveram encontro com Deus, olha o que Pedro, ao ver quem era Jesus, exclamou: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Sou pecador, Senhor.
Ele não disse, o Senhor entrou no meu barco porque viu que eu era um cara bom, que achou que viu algo bom em mim. Não, não. Retira-te do meu barco, porque eu sou um pecador. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo afirmou: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se achava o principal dos pecadores. Depois de tudo que viveu com Jesus, de toda a revelação que ele teve, depois de escrever cartas inspiradas por Deus, ele assim, quanto mais a revelação me vem, mais eu reconheço o quanto sou pecador. Quanto mais me é revelado de Deus, mais é revelado de quem realmente eu sou. E eu reconheço o quanto eu sou pecador. No Velho Testamento, Jó, que o próprio Deus reconheceu como justo. Lembra da passagem de Jó? Deus reconheceu ele como justo. Jó afirmou após ter visto Deus face a face: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O próprio Jó reconheceu o seu estado de pecaminosidade. Isaías, ao ver o Senhor, gritou: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem aqui, quando teve encontro com Jesus, pensou assim? Você ainda olha assim: ai dele, ai daquele ali, ó, participando da ceia, ai daquele, ai daquele. Graças te dou, porque não sou como esses pecadores. Ai de nós, ai de nós, se não reconhecermos o nosso estado de pecaminosidade diante de Deus. Mas o diabo manda pessoas dizer pra gente que a gente é boazinha, que a gente é isso, que a gente é aquilo. E a gente acredita, né? E não conseguimos ter uma real, ver com clareza aquilo que Jesus fez para nós. Mateus do 9:13, uma das afirmações mais importantes registradas na Bíblia, o Senhor Jesus diz assim, ó: não vim chamar justos, e sim pecadores. Se alguém se acha justo, Jesus não tem negócio com essas pessoas. Ah, mas fulano é tão bom, se acha tão bom. Ah, então negócio com ele não é com Jesus, porque Jesus veio chamar pecadores. Jesus veio chamar pecadores. Esta é a mensagem básica para a encarnação de Jesus. Por que Jesus encarnou? Por que ele teve que viver entre nós, morrer numa cruz por nós? Para chamar pecadores. E quem são os pecadores? Aqueles que reconhecem o seu estado de pecaminosidade diante de Deus, de um Deus santo. Pecadores que sabem que nada merecem, mas que desejam profundamente ser perdoados. A palavra de Jesus foram dirigidas aos fariseus cheios de autojustiça, que a semelhança de muitos nos nossos dias pensavam ser justos e sem a menor carência espiritual. Bem-aventurados pobres de espírito. Pobreza espiritual, reconhecer a nossa pobreza espiritual, que somos carentes da santidade de Deus em nossas vidas, que a presença dele é que nos aperfeiçoa. Não foi que ele falou para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito? Pessoas que se acham perfeitas sem andar na presença de Deus, vivendo uma vida longe dos padrões da santidade de Deus. A verdade é que, a não ser que as pessoas percebam que tem um problema, o pecado, jamais irão a Jesus em busca de salvação. As pessoas não buscam cura a não ser que se sintam doentes, verdade? Se a pessoa não se sentir doente, ela vai buscar a cura? Vai procurar um médico? Não vai.
Ela tem que se sentir doente. As pessoas não procuram vida a não ser que tenham consciência de estarem sob o castigo da morte. Quem vai atrás de alguém que diz que é o caminho, a verdade e a vida, se ela acha que está no caminho certo, que ela acha que conhece a verdade e que ela acha que está com vida? Não vai. Enquanto não tiver consciência que está no caminho errado, que está vivendo uma mentira e que está morta no delito e pecado, ela nunca vai seguir esse caminho. Ela vai continuar andando no caminho de morte. Não, as pessoas não buscam a salvação a não ser que sintam que estão cansadas da escravidão do pecado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ninguém vem. Nós jamais veríamos a Deus se o Espírito Santo não tivesse nos convencido da nossa vida de pecado. Por isso Jesus veio para nos conscientizar de que somos pecadores. Por isso a mensagem dele é tão penetrante e tão enérgica. Ela desmascara a nossa autojustiça de maneira que possamos ver a nós mesmos como os pecadores e buscarmos cura para o nosso pecado, e buscarmos santidade, e buscarmos andarmos mais na presença de Deus. Jesus é aquele que recebe pecadores. Ao longo do Evangelho de Mateus, ele relata nove milagres que mostram o poder de Jesus sobre as enfermidades, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a morte, sobre a cegueira, sobre a mudez. Mas a conversão do próprio Mateus aparece entre esses milagres. Porque a conversão de Mateus foi um milagre. Amém? Ninguém renunciou tanto como Mateus. Ninguém abandonou tudo como Mateus teve que abandonar. Deixar tudo foi um grande milagre de Jesus. Foi um grande milagre. A conversão do próprio Mateus aparece entre os milagres, para mostrar que a conversão dele foi um grande milagre. Ou você acha que a sua conversão não foi um milagre? Qual é mais fácil para Jesus? Ressuscitar uma pessoa ou te resgatar do império das trevas? Para te ressuscitar uma pessoa, ele apenas diz assim, ó, sai para fora. E a pessoa sai. Sai para fora do túmulo. Agora, te resgatar do império da treva, ele teve que passar pela cruz. Amém? Ele teve que suportar o abandono do Pai. Ele teve que suportar tudo isso. Teve que se fazer um de nós para nos resgatar do império das trevas. Qual foi o milagre maior? A ressurreição de Lázaro ou a ressurreição de Mateus? Cada um de vocês aqui é um milagre, sabia? Você quer ver mais milagres? Então saiam para pregar isso para as pessoas. Para que novos milagres venham a acontecer. Novas pessoas venham ser ressuscitadas, resgatadas do império da treva. Porque esse é o verdadeiro milagre de Deus. Esta é a verdadeira necessidade de todo ser humano. Pregar o Evangelho. Chegar para as pessoas e chamarem para seguir a Jesus. Mas você tem que mostrar para as pessoas, que Jesus curou vocês. Como eu vou indicar um médico, uma pessoa que cura de uma tal doença, se eu estive nesse médico e não fui curado da doença? Nós temos que dizer que Jesus transforma, cura e transforma nós, mas nós temos que mostrar uma vida transformada para as pessoas. Senão as pessoas não vão acreditar, vão achar que é uma mentira. Vão achar que estamos mentindo. Tem pessoas que não têm mais nem coragem de evangelizar, sabe por quê, irmão? Porque continuam na mesma vida. Não mudaram nada.
Tem vergonha de chegar para as pessoas e dizer, vão lá na nossa igreja, que lá tem uma palavra que transforma. As pessoas olham, mas como se a tua vida não foi transformada? Tu continua a mesma praga de sempre. Não mudou nada, irmão. Os mesmos cambalachos, as mesmas mentiras, os mesmos enganos, não muda nada. Como é que vai ter coragem para dizer para alguém vir aqui que Jesus transforma? Era para ter, para dizer para vir. Porque nós sabemos que Jesus transforma. Mas tem pessoas, irmão, que é de dura serviço. Mateus 9:9 relata que o chamado e a conversão de Mateus. Relata o chamado e a conversão de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Lucas ainda acrescentou essa expressão significativa, e deixando tudo, seguiu. Mateus abandonou tudo para seguir Jesus. Isso fala muito sobre a natureza da conversão de Mateus. Ele pagou um alto preço. Mateus jamais poderia voltar para a coletoria. Os pescadores poderiam voltar a pescar. Pedro poderia voltar a pescar. Tanto é que voltaram no final, voltaram a pescar. Mateus, quando ele abandona a coletoria, ele sabia que ele jamais poderia voltar para aquele posto, porque no outro dia Roma colocaria outro no lugar dele. E aquele posto, tu acha que ele ganhou de graça? Era pago, para ter um posto de coletoria num determinado distrito, numa determinada cidade. Eles pagavam um alto preço para ter o direito de cobrar impostos. Então, quando ele saiu, quando ele levantou daquele lugar e saiu para seguir Jesus, ele sabia que ele jamais poderia voltar a sentar naquele lugar. Ele estava declarando guerra a Roma. Estava perdendo a confiança deles e jamais poderia voltar por ali. Ele estava arriscando até a sua vida, que poderia ser morto. Então, quando Mateus sai daquele lugar, ele sabia que jamais voltaria para aquele lugar. Você sabe que quando você disse sim para Jesus, tem lugares que você sabia que você não pode voltar mais. Tem lugar que você não pode mais colocar os pés. É uma decisão muito forte em nossas vidas. Mateus era um grande pecador, e todos sabiam disso. Segundo o padrão dos seus dias, ele era, sem dúvida alguma, o pecador mais vil e mais miserável de Cafarnaum. Comparado a prostitutas, comparado a samaritanos. Se existia um cara pecador em Cafarnaum, era Mateus. Primeiro lugar é publicano, ou seja, uma ferramenta voluntária a serviço do governo de Roma, ocupado com a tarefa odiosa de arrancar do seu próprio povo o dinheiro dos impostos. Os publicanos compravam de Roma o direito de angariar os impostos numa determinada vila ou distrito. Só por negociar com o sistema romano, Mateus já se revelava um traidor de Israel. Nada poderia ser mais ofensivo à mente judaica. Ele se entregara aos dominadores pagãos que mantinham seu povo sob opressão, e ao fazê-lo adquiriu a reputação de apóstata da pior tipo, herege e renegado. Os publicanos eram de tal modo desprezados pelos judeus que não lhe permitia entrar na sinagoga. Não podia entrar na igreja. Tem alguém aqui, alguém aí tão pecador, vê que chegar aí tu não vai deixar entrar? Se Mateus chegasse ali, não podia deixar entrar. Era considerado um traidor do povo de Deus. A sinagoga, neles não podia entrar. Era considerado animais imundos. Eram chamados de porcos, tratados como porcos. Não podiam servir de testemunha em nenhum julgamento, porque não eram de confiança. Eram tidos como grandes mentirosos e contados junto aos ladrões e assassinos. E observe que Mateus estava sentado à mesa da coletoria. Ele estava exposto.
Muitos cobradores de impostos não sentavam à mesa da coletoria. Eles tinham vergonha, sabiam do mal que estavam fazendo e eles pagavam terceiros para ficarem no lugar dele. Mas Mateus já tinha se entregado àquilo dali. Estava se expondo aos olhos de todos que ele era um cobrador de impostos. A tradição rabínica dizia que era impossível um cobrador de impostos se voltar para Deus. Todos podiam, mas um cobrador de impostos era impossível a conversão de um cobrador de impostos. Mateus deve ter sido alguém que estava sobre alguma convicção de pecado. Quando não se preocupa mais em esconder o seu pecado, ele já tinha se largado. Ele já tinha, sou um pecador mesmo, para que está me escondendo aos olhos do povo? Ele se expunha na mesa da coletoria. Mateus decidiu oferecer um banquete e apresentar Jesus aos seus amigos. É isso que a gente faz, né? Quando a gente vem para Jesus, a gente quer pregar para todo mundo. Foi só eu? Ou a gente quer falar para todo mundo de Jesus? No começo você não queria falar para todo mundo para Jesus? E hoje? Mateus fez um banquete e convidou todos os seus amigos. Agora imagine os amigos de Mateus: pecadores e cobradores de impostos. Não tinha um amigo de boa reputação. Mas Mateus fez isso. Lucas revela que Mateus, também conhecido por Levi, ofereceu um banquete em sua própria casa, sendo Jesus o convidado de honra. E essa reunião apareceram algumas das mais notórias e mais vis pessoas da história dos banquetes. Os religiosos soberbos diriam, naturalmente, que Jesus não deveria ir a um banquete desse, associando-se a pessoas degeneradas como aquelas. Hoje nós estamos diante de um banquete, o banquete de Jesus. Os mais vis pecadores. Porque aquele que disser que não pecou, faz de Deus mentiroso. Os fariseus aparentemente ficaram de fora dessa festa, mas começaram a murmurar e falar com os discípulos de Jesus, dizendo assim: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por que o vosso mestre come com essa gente aí que não vale nada? A analogia é simples. Espera-se que um médico vá visitar os doentes. Pelo menos nos tempos de Jesus era assim. O médico visitava os doentes. Espera-se que o médico vá à casa de um doente. Da mesma forma, ele esperar que um perdoador visitasse os pecadores. A analogia de Jesus: eu sou o perdoador. Eu vim para perdoar, então eu tenho que visitar os pecadores. Eu tenho que visitar aqueles que estão em pecado. Tal palavra soou como uma censura afiada à dureza do coração dos fariseus. Se vocês foram tão capazes de diagnosticá-lo, por que não podem curá-lo? Você sabe que eles são pecadores. Vocês têm uma palavra de libertação. Então por que vocês não curam eles? Você conhece o problema deles. Então por que vocês não aliviam esse problema deles? Quem é que sabe os problemas dos pecadores? Quem é que sabe que aqueles que não querem nada com Jesus estão indo para o inferno? E você sabe como evitar que essas pessoas vão para o inferno? Quem é que sabe como evitar que essas pessoas vão para o inferno? Quem é que tem uma semente, uma palavra que pode mudar a vida dessas pessoas? Porque muitas vezes agimos como os fariseus. É um pecador. Tá, tudo bem, tá doente, é um pecador, está indo para o inferno. Sabe, diagnosticou, então qual é o remédio para ele? É Jesus. A pessoa, alguém chega lá no serviço do Luciano olha um motor do caminhão, o problema do caminhão é esse. O cara assim, o que é que eu tenho que fazer? Eu disse, não sei, procura outro. Faz sentido? Tu diagnosticar o problema do motor e não saber arrumar o motor? É a mesma coisa você for no médico. Sentar na mesa do médico, o médico chegar, sentar na frente do médico, o médico dizer assim, o teu problema é esse. Beleza, o que é que eu tenho que fazer? Não sei, procura outro médico. Assim agiam os fariseus hipócritas. E às vezes agimos assim também. Sabemos que o que nos curou. Você sabe o que te curou?
a sua vida de pecado? Você sabe o que te resgatou? Sabemos, foi Jesus que nos resgatou. Através de sua morte na cruz, nos dando perdão dos nossos pecados. E por que não levamos esse remédio para essas pessoas? Interessante, né? Por que não falamos para as pessoas disso? Lá no seu serviço, quantas pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados? E você sabe disso, que elas estão mortas nos seus delitos e pecados. Ah, mas é tão boazinha, mas está morta. E você tem o antídoto. Nós temos um antídoto que pode tirar o peso dessas pessoas e trazê-las para Cristo. Nós temos uma semente que pode mudar a vida dessas pessoas. Porque Jesus não veio para o justo, Ele veio para o doente. E todos estão doentes. A Bíblia fala que não tem um justo sequer. Não tem um que busque a Deus. Então todos estão doentes. Dessa forma Jesus desmascarou os fariseus. Jesus os nivelou a todos. Não vim chamar justos e sim pecadores. Lucas acrescenta as palavras arrependimento. Lucas descreve os fariseus como alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. Em essência, o que Jesus lhe disse aqui é: vocês dizem que são justos e recebo isso como autoavaliação. Mas se é este o caso, nada tenho a dizer-lhes, por vir chamar pecadores ao arrependimento. Não foi o que Jesus falou para os fariseus quando Ele curou, para os sacerdotes, quando Ele curou aquele cego? Se vocês reconhecessem que fossem cegos, eu poderia curar vocês. Mas vocês acham que não são cegos, como é que eu vou curar? Vocês acham que enxergam? Então não tem como eu curar você. Então eu quero dizer, examine-se a si mesmo, não é o mesmo que avalie-se a si mesmo como justo. Hoje nós estamos aqui para examinar a nós mesmos. Reconhecer que esse ato, a grandeza desse ato que Jesus fez por nós. Reconhecemos enquanto estamos vacilados nos nossos pecados de omissão. De falar desse acontecimento para as pessoas. Porque todas as vezes que participar do pão e do cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Temos anunciado a morte de Jesus. Como tem sido difícil nos dias de hoje anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. As nossas redes sociais anunciam Jesus. Porque mundo já tem vergonha, irmão, de anunciar Jesus. De falar das coisas de Deus ali. Tem muita gente que tem vergonha. Tem uns que são chatos demais. Tem uns que não vão para outro extremo e pela rede social não dá para saber que é um seguidor de Jesus. Não dá para saber. Não tem como. Mas nós fomos chamados para anunciar a morte de Jesus. Não vim chamar justos e sim pecadores. A palavra grega que traduzido por chamar é usada geralmente para se convidar alguém a vir à nossa mesa. Este é o tema do Evangelho de Jesus. Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. Não foi chamar pecadores para continuar vivendo uma vida como viviam. Não é isso. É chamar ao arrependimento. Fruto de arrependimento. Deus recebe pecadores. O outro lado dessa verdade é que Ele recusa os justos. Essas palavras são aterradoras. Não vim chamar justos. A mensagem é que o chamado gracioso de Jesus para a salvação não se estende àquelas pessoas que veem a si mesmo como justas. O Evangelho de Jesus é que, antes de mais nada, existe uma ordem ao arrependimento. Qualquer pregador que negligencie uma ordem ao arrependimento não estará pregando o Evangelho de Jesus. A verdade a respeito do Evangelho de Jesus é que as únicas pessoas aptas a serem salvas são aquelas que compreendem que são pecadoras
e desejam render-se a Jesus. Encontramos um convite assim em Mateus 20, 22, 1:4, quando Jesus disse que o reino dele é semelhante a um rei que faz um banquete de núpcias para o seu filho. E ele manda os seus empregados convidar as pessoas, muitos convidados. E todos começam a rejeitar o convite. Começam a dar desculpa para não vir no convite. E quando eles chegam diante do rei, assim, as pessoas negaram o convite. Assim, então saiam e vão pelas encruzilhadas e convide todos que vocês encontrarem, bons e maus. Eles saíram e convidaram todos, e o banquete se encheu, a festa se encheu de gente. Então o rei chegou e viu aquelas pessoas. E quando ele olhou, ele viu alguém que estava sem as roupas de núpcias. Ele chegou assim: como você entrou aqui sem as roupas de núpcias? Essa pessoa se emudeceu, não soube responder. Não vamos entrar no banquete do filho, das núpcias do Cordeiro de Deus, sem as nossas vestes de santidade. Não pense que você vai entrar de qualquer jeito. Não pense que você vai viver uma vida de qualquer jeito e vão entrar lá de qualquer jeito. Quando ele chegou lá, ele entrou na festa tranquilo, não tinha diferença nenhuma dos outros. Mas quando o rei chegou, olhou o coração dele assim: como é que você entrou aqui sem roupa de núpcia? Ele olhou: como assim? E não soube responder, porque o rei enxergou o seu coração. Foi um coração que nunca o aceitou como Senhor da sua vida e nunca teve uma vida de mudança. Ele disse: amarrai as pernas e os braços e lançai-os nas trevas. Ali ela verá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Se comporte como um escolhido. Se comporte como alguém que chamou e você se esforçou para ser um escolhido de Deus. Senão naquele dia você pode ter uma grande decepção e querer entrar na festa sem uma veste de santidade, sem uma vida santa, sem uma vida voltada para Deus. O rei vai reconhecer e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticai-vos da iniquidade. Mas eu caminhei a vida inteira no meio da tua igreja, eu participei dos milagres, das maravilhas. Ele assim: não vos conheço. Entenda que Deus não só te chamou, Ele te escolheu. E participe dessa mesa como um escolhido de Deus, entendendo que Ele nos escolheu quando ainda éramos seus inimigos. A escolha dele não dependeu de nós, dependeu do amor dele por cada um de nós. E vamos participar dessa mesa com essa consciência. Eu tenho certeza que isso vai nos fazer mais santos e vai fazer nós buscarmos mais santidade. Cuidado com a amizade com o mundo. A amizade com o mundo nos faz inimigo de Deus. Mensagens sobre santidade estão tão cafonas dentro da igreja hoje, não. Ninguém mais quer ouvir sobre santidade. Mas sem santidade ninguém verá a Deus. Saia daqui com essa convicção no seu coração. E nunca mais fale que aqui nessa igreja só se prega sobre santidade, sobre a volta de Jesus, sobre... Não fale. Nós pregamos sim. Um dia vocês vão estar diante, nós vamos estar diante de Deus. E ninguém vai poder dizer isso para Jesus. Porque Ele nos chamou para arrependimento. Amém? Gostaria de chamar a banda aqui em cima. Nós estaremos chamando os irmãos que estarão distribuindo o pão e o cálice. Estaremos participando da ceia do Senhor, desse banquete. Este é o tema do Evangelho de Jesus.
Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Enquanto uma pessoa não reconhece que é pecadora, enquanto não percebe que está sedenta, enquanto não sente o peso do seu pecado e deseja livrar dele, o Senhor não irá lhe conceder salvação. Podemos pegar o cálice e o pão, podemos ir aguardar para participarmos todos juntos.
É sempre Ele que vem até nós. Não é nós que vamos até Ele. O pai foi de encontro ao filho que estava voltando para casa. O filho jamais entraria na fazenda se o pai não fosse ao encontro dele. O pai foi de encontro ao filho que estava ressentindo com a aceitação do filho mais novo. É sempre Ele que vem até nós. Então pare com esse orgulho bobo de achar que é você que o escolheu. Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu Ele. A Bíblia conta a história de um jovem rico que foi até Jesus e queria saber como herdar a eternidade. Ele queria a eternidade. E Jesus disse: cumpre os mandamentos. Ele disse: tudo isso eu tenho feito. Ele se auto-justificou diante de Jesus. Jesus não aceita se você chegar diante dele se auto-justificando, achando que foi escolha sua. Ele nunca vai aceitar. E Jesus levanta um muro enorme diante desse rapaz. Ou seja, Jesus enxota esse rapaz da sua presença. Porque que ninguém que se vangloria nos seus próprios feitos pode herdar a eternidade. Aquele jovem foi na pessoa certa, aquele jovem foi com a motivação certa, aquele jovem fez a pergunta certa, mas o seu coração estava cheio de ambição. E Jesus disse: deixa tudo, dá aos pobres e me segue. E ele entendeu que a sua autojustiça não poderia dar a eternidade, e por não conseguir aceitar isso, ele saiu triste da presença de Jesus. Não saia triste hoje daqui da presença de Jesus. Saia daqui cheia de certeza. Ele me escolheu. Ele me escolheu para viver o seu reino. Um reino de paz, de justiça e alegria no Espírito. Então viva essa convicção na sua vida. Você não faz mais parte do império das trevas. Pare de olhar para o império das trevas. Para de olhar para aquela vida que você vivia. Hoje Deus está nos chamando para uma mudança de comportamento, de testemunho de vida, de transformação. Você não é mais escravo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Ele nos libertou do pecado para vivermos uma vida de santidade. Porque Ele nos escolheu e nos amou primeiro, para agora nós nos retribuísse todo o nosso amor para Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe a todos vocês.